Na sequência, com a palavra o relator. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os parlamentares. Passei 24 anos da minha vida perseguindo bandido. Quando pensei que vinha para a política para esquecer esse passado, eu nunca estive tão próximo da bandidagem. A bandidagem que ataca, a bandidagem que mente, a bandidagem que fabrica. Mas é essa bandidagem que eu sempre quis enfrentar. A bandidagem do topo da pirâmide. A mentira jamais vai vencer o sol da verdade. Por isso que nós estamos aqui. Senhor presidente, eu acho um absurdo hoje não termos sentado nessa cadeira o senhor Daniel Vorcaro. Mas antes quero saudar a todos em nome de Vossa Excelência, saudar advogado, depoente, enfim, o povo brasileiro. Olha, o Brasil está vivendo uma época que dá vontade de vomitar de manhã, à tarde e à noite. Nós estamos vivendo uma época do bacanal da corrupção. Eita, momento difícil que o Brasil está passando. Eu gostaria que abrisse essa apresentação. Presidente, a gente não pode ter feriado mais não. A gente não pode mais ter intervalo, porque o que está acontecendo no país, cada dia é um dia pior do que o anterior. Vorcaro, eu nunca ouvi falar nesse cidadão. Eu não sabia que esse cidadão tinha a metade da República no bolso. Seja lá porque eu não tinha dinheiro para aplicar ou não frequento as altas rodas de Brasília. Mas eu já não aguento mais todo mundo falando desse rapaz. Mas o que eu acho um absurdo, uma petulância, é a justificativa para não vir depor. Só vem de jatinho. Mas se essa moda pega, ninguém vai ouvir mais ninguém no Brasil afora não. Vou depor, agora só vou de jatinho. Isso é uma esculhambação. Eu não aceito isso. Agora deixa eu dizer uma esculhambação maior do que essa. Maior do que essa, que esse elemento que era para estar sentado aí, ele conseguiu o que nenhum parlamentar até hoje conseguiu. Se reunir no Planalto com Lula 4 vezes fora da agenda. Mas olha, que prestígio. Vá lá, qualquer um parlamentar aqui. Não chegar para ser recebido sem agenda. Vá lá agora. Olha, tem ministro que foi recebido menos do que Vorcaro. Que coisa linda, Brasil. Que coisa linda. Mas olha só, não quero dizer com isso que Vorcaro só tem envolvimento com o governo atual. Eu não posso ser leviano a esse ponto. Aqui nós temos que abrir o leque para todos. Mas o que está descoberto e estava no escurinho do cinema é que o presidente da República, que não abre o Palácio do Planalto para todo brasileiro, abriu no escurinho do cinema 4 vezes para esse elemento chamado Vorcaro. Passa aí. Olha só. E a esculhambação não passa só por isso não. Quando a gente for analisar os consignados, sabe onde nasceu a zona? Nasceu na Bahia. E olha onde estavam os elementos que possibilitaram isso. Eita, esse aqui é conhecido. Esse também. 2 senadores do PT. O Credicesta ainda precisa ser... não? Então é chefe da Casa Civil do governo Lula. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Estão olhando para o Banco Master sem antes ver o nascedor dos consignados no Credicesta. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar isso. Passa aí.
Olha só, olha que manchete vergonhosa. Dono do Master paga de humilde. Paga de humilde como? Se o cara quer vir para o depoimento num jatinho. Mas tinha meio Brasil no bolso. Que esculhambação é essa? Meio Brasil no bolso. Que zona é essa? Que bacanal é esse que se transformou o Brasil? Passa. Aí, mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei, Moraes salvou a democracia. Ei, porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e tá certo. Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais, sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção e ninguém tem coragem. Presidente, senhor presidente, eu peço que não me atrapalhe. Presidente, mas eu não vejo o senhor presidente. Não estou entendendo, só para entender qual... Excelência, o relator tem toda a liberdade de fala. Senhor, estamos aqui para ouvir. Senhores, por favor. Senhor. Não, excelência. Não pode ouvir a verdade. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Nós não estamos aqui para ouvir o protetor da Conafé. O relator. Estamos aqui para ouvir o relator para fazer perguntas. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Coisas diferentes, presidente. Senhor presidente. Continue, relator. Como a verdade incomoda. Como a verdade incomoda. Por gentileza. 129 milhões. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? Passa. Olha como esse Brasil tá. Dias Toffoli. Rapaz, não bastasse o deputado que se retirou ter que deixar a CPI em 2005, porque se reuniu com Marco Valério do Mensalão. Olha só, teve que deixar a relatoria do Banco Master. E por que está aqui? Porque está aqui, sabe por quê? Porque nós perdemos mais de um mês dos dados. Perdemos tempo. Porque o senhor ministro não permitiu que nós, instância legítima e constitucional, tivéssemos acesso a esses dados, como hoje ainda não temos. E o Brasil está calado. Quem nomeou esse aqui? Bora, passa. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu fui um dos que votei a favor para Lulinha estar aqui. Eu também. Mas tem muito menino de recado e eu tô de saco cheio. Não permitiram. Sabe o que é que a Polícia Federal fez? Quebrou o sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, filho do presidente da República. Tá no Diário do Poder de hoje. Ei, aonde já se viu medida cautelar deferida sem haver indícios? Olha, uma parte da CPMI blindou Lulinha, a Polícia Federal já está no encalço aqui, ó, com várias quebras. Qual é o pedido que eu faço? E olha só, de envolvimento na questão do Careca. O que é que eu peço, senhor presidente? Eu peço que Vossa Excelência, na qualidade de presidente, peça o compartilhamento desses dados, porque é um direito legítimo nosso. Pode, obrigado. Passa. E eu não falei poder 360, desculpa, foi poder 360. Mas por que eu faço esse desabafo? Estou cheio de discurso que fazem e na prática totalmente diferente. Eu repudio
respeitando, mas repudio a decisão do ministro André Mendonça de não permitir a vinda do senhor Vorcaro na hora que facultou. Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o ministro André Mendonça corrigiu um gravíssimo erro de provas escondidas, possibilitando a CPMI ter os dados do Vorcaro. Mas o que é que nós precisamos fazer aqui um adendo? Eu vi um discurso bonito ali do deputado que saiu. André Mendonça não permitiu Vorcaro sentar. E se eu disser que figuras que reclamam de André Mendonça e tinham direito, blindaram o C6, blindaram o PicPay, blindaram o Santander, blindaram a Crefisa, blindaram o Gustavo Gaspar, blindaram Frei Chico, Lolinha, Paulo Bodens. Minha gente, ei, Edson Claro, minha gente, respeita o entendimento do povo. Ninguém blindou mais aqui nesta CPMI do que a base do governo. Eu acho que não deveria se ter bandido de estimação, mas não é o que acontece aqui. Então, André Mendonça, o ministro André Mendonça, deu uma no cravo, outra na ferradura. Possibilitou que nós tivéssemos acesso aos dados do Vorcaro, que é muito importante, mas também facultou a Vorcaro a não comparecer. Facultou. E a base do governo aqui, que dispensou completamente, não deu nem faculdade. Olha, 4 instituições financeiras que praticaram os mesmos fatos dos outros bancos que estão lá na Senacom, baseada em dados, foram blindadas aqui pela base do governo. Ou seja, minha gente, olha para o próprio umbigo antes de dar apontando para o próximo. Vocês foram os primeiros que blindaram o sistema financeiro aqui. Mas enfim, eu tinha que falar isso porque estou cansado da mentira e da hipocrisia. O sistema financeiro está blindado e a gente só tem mais um mês. Ainda falta muita gente para vir. Mas para desgosto daqueles que podem estar no bolso do sistema financeiro, eu reapresentei pedido para PicPay, Santander, C6 e Crefisa depoimento aqui. E aí vamos ter que botar digital de novo. Vamos saber quem é empregado do sistema financeiro e quem é menino de recado. Outra coisa que eu não posso deixar de registrar. Eu tenho um respeito pelo deputado que se ausentou, mas eu não concordo que o Victor, que está na base do problema do Master, esteja atuando diretamente para orientar a testemunha com presença de deputado. O deputado não aprendeu com o passado, quando teve que sair de uma CPI, porque pegou uma carona com um principal investigado chamado Marco Valério. Eu não concordo. Eu acho o seguinte: se tem senador envolvido, prenda o senador. Se tem deputado, prenda o deputado. Tiver presidente da República, seja lá o escambau que for, banqueiro. Agora, se reunir através da Ficto, que está entranhada nos problemas do Master, eu acho isso não apenas uma ilegalidade, mas passível de uma investigação. Mas aí, passada essa fase inicial, vamos aqui porque essa senhora está sentada aqui. Senhora Ingrid, boa tarde. A senhora pode me dizer aonde está o seu esposo Cícero Marcelino? Está preso. Em qual unidade prisional? Caiuá. Caiuá. Isso fica perto da residência de vocês? Não. Há quanto tempo seu esposo está preso? 3 meses. A senhora sabe dizer qual o motivo da prisão? Ele está preso preventivamente. Mas sabe dizer qual o motivo da prisão dele? Não. Quem é Cícero Marcelino?
Cícero Marcelino é o principal operador financeiro da Conafé, que aquele bandido Carlos Lopes até hoje está foragido. Mas Carlos Lopes tinha um operador financeiro, era o esposo dela. Esse operador financeiro veio aqui depor livre. Quem foi que pediu a prisão de Cícero Marcelino? Aqui, a CPMI. Ou seja, quando essa CPMI começou, senador Bittar, não tinha um único envolvido com o escândalo INSS preso. Não tinha um único. Agora deixa eu contar uma brincadeira para vocês. Depois eu volto para isso. Passa. 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 Pode passar mais. Pode passar mais. Não, volta um. Volta outro. Oi. Eu quero Stefanuto. Quem disse que essa CPMI aqui vai a reboque da Polícia Federal? A Polícia Federal disse que Stefanuto estava ganhando uma mesada de R$250 mil por mês. Em 2 anos, 6 milhões de reais. O trabalho da CPMI aumentou isso aí, sabe para quanto? 50 milhões de reais. O grupo criminoso liderado por Stefanuto, nessa teia de esquema, o presidente do INSS na gestão Lula conseguiu desviar 50 milhões de reais. Descoberta da CPMI. Aquele cidadão que sentou aí, teve deputado dizendo que ele estava de parabéns por falar a verdade. Aquele maloqueiro que se levantou com o dedo de riste para mim. Aquele criminoso. 50 milhões de reais. Tá aqui, ó. Tem de tudo. Tem advocacia, tem pizzaria, tem o que vocês quiserem. No final, 50 milhões de reais para o presidente do INSS por 2 anos da gestão do atual governo. Tá? Isso aqui é para mostrar que a CPMI, ela está de olho, investigando e ultrapassando em muito aqueles que apostaram que não ia dar em nada. Agora, volta lá para o início. Então, senhora Ingrid, a senhora poderia citar aqui para os deputados e senadores quais empresas dos últimos 5 anos a senhora fez parte como sócia ou administradora? Bom, antes de citar empresas e etc., eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde 2014 eu sou casada com o Cícero e em 2015 eu engravidei. A partir dessa data da minha gestação, o Cícero e eu, em comum acordo, combinamos que eu não iria trabalhar e iria cuidar exclusivamente dos meus filhos, dedicar à educação das crianças e do tempo de qualidade para eles. Então, a partir desse momento, eu não trabalhei mais. Eu tentei trabalhar quando o Bernardo, meu filho maior, tinha 1 aninho de idade, porém ele não se adaptou na creche, ele teve greve de fome, chorou bastante. Então, a partir dessa data, eu não trabalhei mais nada. Depois disso, com o decorrer dos tempos, eu e o Cícero decidimos que eu não iria trabalhar, que era melhor eu ficar em casa, cuidar dos meus filhos e da minha família. Então, em relação a empresas, transferências, eu não vou conseguir responder nada para vocês, porque quem geria tudo isso, como ele falou também aqui para todos vocês, era o meu esposo, Cícero Marcelino. Inclusive, até traiu minha confiança quando a Polícia Federal bateu na minha porta, acordando meus filhos e constrangendo, né, minha família. Então, para mim, tudo isso aqui é uma surpresa. Inclusive,
para mim estar aqui também está sendo muito difícil, porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. E então, em relação ao nome de empresa, quanto recebeu, quanto deixou de receber, etc., era tudo Cícero que fazia essa parte de gestão operacional. Senhora Ingrid, voltando à pergunta, eu sinceramente não sei se a senhora está falando a verdade ou não. Não tenho como aquilatar isso agora. Voltando à pergunta, a senhora sabe dizer quais empresas a senhora é sócia administradora? Sei, as que estão no... Pronto, já melhorou. IBC Prudente Administrativo, a senhora faz parte dela? Acredito que sim. Ela movimentou 63 milhões de reais, quase 64 milhões de reais. Através dela também foi paga propina a vários agentes públicos. A senhora tinha acesso a essa conta? Não. A senhora em alguma vez assinou algum documento relacionado à transferência de valores? Não. Não? Transferência de valores, não. Não. A senhora foi quem abriu a conta dela em banco? Meu esposo levava bastante papéis para eu assinar, e como eu confiava nele, eu assinava e ficava em casa. Bacana. Agropecuária PKST. A senhora é sócia dessa agropecuária ou foi sócia? Acredito que sim. A senhora sabe qual era o objetivo dessa agropecuária? Não. A senhora já teve alguma vez na sede da IBC Prudente? Não. A senhora já teve alguma vez na sede da agropecuária PKST? Não. Olha, eu já vi fantasma movimentar dinheiro, mas ela nunca teve, ó. A primeira foi 63 milhões que recebeu dos velhinhos e aposentados do INSS. A segunda recebeu 60 milhões. Olha, os aposentados e pensionistas. Essa moça aqui, ela recebeu 120 milhões através das empresas dela, de aposentados e pensionistas. Dinheiro roubado. Dinheiro roubado. Está dizendo a nós aqui que foi o esposo dela quem pegou a documentação e fazia a movimentação, que ela, inclusive, está surpresa. E que ele quebrou a confiança dela. A senhora se separou dele? No momento não, porque eu acho que não deve se separar no momento desse, né? Tá. E posteriormente ainda não sei o que eu vou fazer. Tá. Nobre Serviços de Evento Limitado. A senhora conhece a Nobre? Não, conheço só de nome. Já teve lá alguma vez? Não. Sabe o serviço que ela presta? Não. Recebeu 18 milhões de reais. Aqui a gente já vai para 140 milhões de reais. A senhora conhece a agropecuária Piquisquine? Meu marido que conhece todas, eu não conheço nada. A senhora não conhece, não? Agora, esse sobrenome aqui, e daqui também, PKST, esse Piquisquine, é do seu marido ou da senhora? É o meu. 11 milhões de reais. Pergunta a senhora, aqui a gente fecha 150. Eu pergunto à senhora, sabe o que é que a agropecuária fazia com esse dinheiro de aposentado e pensionista? Não, quem geria era o meu esposo. Copetec, Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria e Instrutoria e Educação. Nome bonito. A senhora é presidente desde 2018. Recebeu quase 2 milhões de reais. Conhece a Copetec? Quem geria todas era meu esposo. Tá. Olha só. A senhora, no meu tempo de menino, tinha um homem de 6 milhões de dólares. Pô, eu gostava de assistir aquilo. Eu achava um dinheiro que eu nunca na vida ia saber.
olha que bacana, a senhora é uma mulher de 156 milhões de reais. 156 milhões de reais roubado de aposentado e pensionista. Aí eu vou voltar. A senhora conheceu o Marcelino aonde? Conheci ele na igreja. A senhora sabe dizer em que ele trabalhava quando a senhora o conheceu? Ele trabalhava vendendo maquininha de cartões. A senhora se recorda quanto ele recebia na época que a senhora o conheceu? Não recordo. A senhora morava onde logo no início dessa relação com ele? Eu morava em Presidente Prudente. Não, desculpa, eu me expressei mal. O Marcelino morava onde? Em Presidente Prudente. Presidente Prudente. A senhora se recorda o imóvel que ele morava? Não, eu acho que ele morava com a mãe dele, se não me engano. Morava com a mãe dele. A senhora passou a viver com o senhor Marcelino a partir de qual ano? 2014. Vocês, quando passaram a conviver, eu falo de forma marital, foi a partir de 2014? Sim. Vocês moravam aonde? Eu morava em Santos, ele morava em Prudente. E por que cada um morava num canto diferente? Porque Deus quis assim. Não, tudo Deus está na frente mesmo, mas qual o motivo que um morava em um canto e outro em outro? Vocês trabalhavam, o que é? Como a gente se conheceu? Não. Como é que vocês, a partir do casamento ou do momento que passaram a viver juntos, aonde vocês moravam? A gente morava em Presidente Prudente. Pronto. Onde? Bairro, você fala? Eu falo casa. A casa. Casa? Sim. Não lembro, faz muito tempo. Poxa, a senhora não lembra a casa que morava? Já mudei muitas vezes. Pelo amor de Deus. Olha, era casa própria ou alugada? Alugada. Alugada. A senhora morou em casa alugada até que ano? Não me recordo. Então vou fazer uma pergunta inversa. Qual foi a primeira casa própria que vocês tiveram e o ano? Eu não vou me lembrar com exatidão. Mas lembre com alguns intervalos de mês, não tem problema não. Qual foi o ano? Eu acredito que 2020. Pronto. Então a gente tem uma data. 2020, possivelmente vocês adquiriram a primeira casa própria. A senhora participou da compra dessa casa ou foi tudo responsabilidade do senhor Cícero? Foi tudo responsabilidade dele. A senhora permaneceu nessa casa com ele até que ano? Não vou saber te falar. Não sabe falar se foi 1 ano, 2 anos? Depois dessa casa, vocês foram para onde? Não, porque a gente mudava muito, né? Depois dessa casa, vocês foram para outra casa própria? Eu acredito que eu fui para Santos, morar de aluguel, para ficar próximo à minha família. Certo. Depois eu voltei para Prudente. Quando a senhora voltou para Prudente, passou a morar onde? Na casa. Na mesma casa? Na mesma casa. Até hoje a senhora permanece na mesma casa? Não. Quando foi a mudança dessa casa para o imóvel atual? 2022. Pronto. Essa casa que a senhora mora hoje é melhor do que a casa que vocês moravam até 2022? Sim. Quem comprou? Não compramos. Alugada também? É alugada. É alugada até hoje, é alugada. A sua vida teve uma mudança de condição durante esse percurso aí de casamento? Sim. Quando foi que vocês puderam olhar um para o outro e dizer, olha, nós estamos vencendo? A partir de 2020, 2021. A senhora saberia explicar por que essa mudança de chave nessa época? Eu acreditei que meu marido fosse um empresário. A senhora conhece o senhor Carlos Lopes da Conafé? Eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes. Ele já frequentou a sua casa? Não. A senhora já frequentou a casa dele? Não.
A senhora sabe dizer se seu esposo tinha negócios com ele? Acredito que sim. A senhora sabe dizer quais tipos de negócios? Não. Eu vou daqui a pouco fazer umas perguntas à senhora, mas queria que a senhora gravasse o valor que chegou às suas empresas, 156 milhões de reais. Passa aí, por favor. Passa aí. Eu queria aqueles gráficos. A senhora conhece um local associativo chamado AAB? Não. Já esteve lá? Não, não conheço, nem estive. Sabe quem é o presidente? Não. A senhora já esteve no Instituto Terra e Trabalho? Não. A senhora sabe dizer por que recebeu dinheiro da AAB e do Instituto Terra e Trabalho através das suas empresas? Eu não vou saber dizer porque era o Cícero que geria tudo. Eu não cuidava nem das contas, nem de valores, de Passa aí, por transferências, favor. nada. A senhora conhece a Conafé? Por falar sim. Por falar. Já esteve lá alguma vez? Não. A senhora Ingrid, a senhora, por meio das suas empresas aqui, olha, por meio das suas empresas, a senhora recebeu aqui mais de 150 milhões de reais. A senhora é administradora. A senhora já viu alguma prestação de serviço ou fornecimento de material por essas empresas? Eu não tinha conhecimento de valores, do que entrava, do que saía. A pergunta é, a senhora como proprietária dessas empresas, já viu alguma prestação de serviço por meio delas ou fornecimento de material? Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio. Tá bom. Olha, esse Brasil é um espetáculo. A burocracia, ela foi feita para roubar com legalidade. Eles criaram uma teia, essa teia de empresas aqui, IBC, Agropecuária PKST, Agropecuária Piquesquine, Copetec, Nobre Serviço de Eventos, Santo Consultoria, tudo terminando nela como sócia administradora. Mais de 150 milhões de reais. Senta aqui, é bom demais. Não precisa falar, não precisa esclarecer nada. Foi o meu marido, quebrou a confiança. É dinheiro roubado de aposentado e pensionista, mas isso é besteira. Agora, imagina, rouba do INSS a Conafé mais de 850 milhões de reais. 850 milhões de reais. Carlos Lopes tinha senador e deputado no bolso, que no relatório estará presente. No bolso, 850 milhões de reais, Carlos Lopes, através desse esquema criminoso aqui dela e do esposo, tinha deputado e senador no bolso, ganhando propina. Passa aí, por favor. Só uma atualização, presidente. O senhor Carlos Roberto segue foragido? Segue. Mas olha, só tem uma vantagem nisso. É que agora, quando for preso, não vai ter mais nenhum pressuposto para liberação, porque está fugindo da aplicação da lei penal. Ele, quando for preso também, eu quero ver como vai ser esse habeas corpus. Eu estou doido para ver a mudança da jurisprudência. Aqui é a mesma coisa envolvendo ela e o esposo. Sabe para quem? Para André Fidelis, para Thaisa Hoffmann, para Vigílio. Olha que interessante, a moça não sabe de nada, e pode não saber mesmo, mas o dinheiro da empresa dela, das empresas,
que saiu desses 850 milhões se transformaram em 154, pagou propina a uma parte dos funcionários do INSS. Deixa eu dizer, e não era funcionário que ganhava um salário mínimo, não. Era funcionário de topo de carreira, Stefanuto, Vigílio, André Fidelis, esposa de um, filho de outra. Então, vejam aonde nós chegamos. Mas sabe o que é mais interessante nisso? Cada esquema desse aqui foi descoberto aqui na CPMI, que o governo tanto trabalhou para não ser instalada e que tantos têm trabalhado para não ser prorrogada. Passa aqui, por favor. Aqui a gente chega nesse esquema, a gente chega a vários outros. Como disse que eu não tenho bandido de estimação, aqui também chega o ex-ministro José Carlos Oliveira, o senhor Armede Oliveira Andrade. Aqui tem muitos que ainda irão aparecer no relatório. Passa. Agora quem está pagando propina é ela, mesmo sem saber, segundo ela. De novo. Esse aqui eu não quero nem que passe, nem era para estar aqui. Bora, tira aqui. Tirou aquilo lá? Tinha outro ou não? Tinha mais um. Vejo mais um antes. Não, é o aí aqui, olha, eu não vim para cá para perseguir quem quer que seja. Eu estava longe de querer fazer papel aqui de acusador, mas tive a honra de ser escolhido pelo presidente através de vocês. Olha, aqui tem um colega nosso, deputado federal, Euclides Peterson, de Minas Gerais. E aqui tem toda uma linha de pagamento de propina. E essa linha passa pela senhora Ingrid. Ou seja, a gente não tem como lavar a roupa suja sem olhar também dentro da nossa casa. Pode não dar em absolutamente nada, mas o meu papel eu vou fazer. Isso aqui é um esquema tão complexo de lavagem de dinheiro e pagamento de propina que eu não gostaria de me imiscuir tanto nesse momento, porque vai estar no relatório. Mas por que eu fiz questão de apresentar? Porque todas essas empresas dela e o esposo também estão exatamente na teia de pagamento de propina. A André Fidelis, a Stefanuto, a Vigílio, a esposa de Vigílio, ao deputado federal. Então, tá aqui. Não diziam que isso aqui ia dar em pizza? Não diziam que isso aqui não ia para canto nenhum? Então aqui está sendo apontado a teia participativa dela e do esposo e o dinheiro por vários modos chegando até o deputado federal. Alfredo, tem como provar? Infelizmente sim, está aqui, está devidamente registrado. Pode tirar isso aí. Pergunta que eu faço à senhora: a senhora conhece algum deputado federal? Não. A senhora já teve com o deputado Euclides alguma vez? Não. Sabe o relacionamento do seu esposo com o deputado Euclides? Não. A senhora já ouviu falar no senador Everton Rocha? Não. Já teve com ele alguma vez? Não. Seu esposo já disse alguma vez à senhora se pagava propina a político? Não, nunca, até porque eu não aceitaria. A senhora não aceitaria, né? Não. Tá certo. Então, agora eu vou fazer outras perguntas à senhora, mas parece que o padrão de resposta vai ser o
vai ser o mesmo. Mas eu vou perguntar para não ficar devendo. Desses mais de 150 milhões de reais, quantos foram movimentados pela senhora? Não sei dizer, quem geria era meu esposo. A senhora nunca movimentou recurso, então? Não, só quando ele pedia para fazer algum tipo de pagamento, mas era bem quando ele não conseguia fazer mesmo. E a senhora recorda algum pagamento que fez? Não. Não. A senhora tão nova, memória fraca. A senhora sabe dizer a quem é dado o apelido herói? Não. No pagamento de propina? Não. Não. Foi a senhora quem colocou esse apelido? Não. A senhora nunca estranhou o aumento patrimonial do seu esposo, não? Não, eu achei que ele fosse um empresário bem-sucedido. Pronto. Então vamos parar aí. Agora ela vai poder esclarecer. Seu esposo, um empresário bem-sucedido de que ramo? Que a senhora achou? De que ramo a senhora achou? Consultoria, administrativo, ele sempre foi vendedor. Pronto. Então, a senhora achou que seu esposo era um empresário bem-sucedido em consultoria. Seu esposo é formado em quê? Não tem formação. E ele ia prestar consultoria em quê? Da vida, né? Da vida. Porque eu tenho... Senhores, por favor. Eu tenho formação em administração. Vou pedir a gentileza. A E não senhora exerço. Respeitarmos a resposta E não exerço. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber exercer. Não. Porque eu só tenho formação acadêmica, mas quem tem experiência de vida, Doutora, eu acredito... eu sei que a senhora é formada em administração e respeito isso. Mas nós estamos falando do seu esposo, que a senhora disse que ele era quem movimentava tudo. Essas empresas movimentaram a crédito e a débito mais de 315 milhões de reais. Aí a senhora casou com um homem que acertou com a senhora, e é um direito de vocês, após terem se conhecido na igreja, a senhora não ia precisar trabalhar, não foi isso? Pronto, de repente o seu esposo, ele dá uma chave na vida e começa a ganhar dinheiro. Aqui é uma pergunta muito simples, a gente quer aprender também. A senhora pensava que ele trabalhava com consultoria. Aí eu perguntei, formado? Não. Consultoria em quê? Consultoria da vida. Me dá um exemplo? Eu vou me ficar em silêncio.